E aí, gente, tudo bem? Bom, essa aula ela vai ser destinada ao estudo de uma das frentes da eletricidade. A eletricidade, ela estuda basicamente a carga elétrica. Todo e qualquer fenômeno ligado, todo e qualquer fenômeno inerente à carga elétrica de determinadas partículas, quem estuda eletricidade. Só que a eletricidade ela possui duas frentes. Existe uma frente em que estuda a carga elétrica em repouso e existe uma frente que estuda a carga elétrica em movimento. A carga elétrica, ela, quando se encontra em equilíbrio estático, quando a gente entende a carga elétrica em equilíbrio estático, em repouso, a frente da eletricidade que se preocupa é a chamada eletrostática. Eletrostática é a estática da carga elétrica. É a frente da eletricidade que se preocupa com todo e qualquer fenômeno inerente à carga elétrica em repouso. Eletrostática. Quando a carga elétrica, então, em virtude de determinadas ações, ela pode entrar, então, em movimento. Quando a carga elétrica estiver em movimento, já não é mais a eletrostática, apesar de haver alguns links entre eletrostática e eletrodinâmica, que é, então, a frente da eletricidade que se preocupa com o estudo da carga elétrica em movimento. Carga elétrica em movimento, eletrodinâmica. Carga elétrica em repouso, eletrostática, tá bom? Bom, como a eletrodinâmica ela necessita de alguns pré-requisitos da eletrostática, existe então a necessidade de estudarmos previamente então a eletrostática, tá legal? No momento posterior, a carga elétrica em movimento, a eletrodinâmica, a gente se preocupa, tá bom? Toda a base do estudo da eletrostática, esses pré-requisitos, a base da eletrostática, ela tem alguns fundamentos ali que a gente vai precisar estudar. Eu vou até fazer o seguinte, como existe uma certa quantidade de fundamentos, aqueles conceitos básicos que a gente precisa ter para entender o que tem de realmente principal na eletrostática, eu vou chamar por fundamentos da eletrostática e vou numerar. Primeiro fundamento da eletrostática, segundo fundamento da eletrostática, toda essa base que a gente precisa ter para interpretar o carro-chefe da eletrostática, que é força, campo e potencial. E aí, com base na força, campo e potencial, a gente rumar então para a eletrodinâmica. Mas toda a base conceitual teórica da força elétrica, do campo elétrico e do potencial elétrico, a gente tem que ter essa noção conceitual básica aqui, olha, nos fundamentos da eletrostática que nós vamos começar agora. Vamos lá? Tudo numeradinho para você se observar onde você está, para você não se perder, tá legal? Para você se localizar, tá? Nos fundamentos. Fundamento 1 da eletrostática. Modelo de átomo segundo Bohr. A gente entende um modelo de átomo segundo Bohr como sendo um modelo mais rudimentar de átomo, mais primitivo de átomo. O que seria um modelo mais primitivo de átomo? A primeira noção de átomo que a gente tem. O átomo apresenta duas regiões distintas. O átomo. Uma região que eu chamo por região central. Eu digo então que a região externa eu vou chamar por região periférica. São essas as duas regiões basicamente distintas do modelo atômico segundo Bohr. Entenda bem. Em cada uma dessas regiões vão aparecer algumas partículas elementares. Partículas elementares. Na região central, que tem um nome, você deve saber, até pelo estudo da própria química, as bases da química, essa região central, no interior dela, existem duas partículas elementares. Grave o termo partículas elementares. São três partículas elementares. Dentro da região central existem duas delas, P e N. E
E nessa região periférica, que tem um nome também, ali circundam, então, a terceira das partículas elementares, que eu vou chamar por E. E você sabe que partícula é essa, tá legal? Então, vamos lá. Região central do modelo atômico segundo Bohr. A região central, ela é chamada, essa região central, que é chamada por núcleo, tá legal? Ela apresenta duas partículas elementares. Que partículas elementares, então? São essas. Vamos lá. No interior da região central, chamada por núcleo, nós temos P. Que partícula é essa? Vamos lá. P são os prótons. Nós vamos fazer o estudo dos prótons enquanto partícula elementar. Tudo bem? E também no núcleo nós temos N, a outra partícula elementar, que evidentemente você sabe o nome, que são os nêutrons. Nós vamos estudar a relação massa, a relação carga de cada uma dessas partículas, tá legal? Região central, núcleo, no interior do núcleo, duas partículas elementares, prótons e nêutrons. Bom, essa região periférica, ela é chamada por eletrosfera. Na eletrosfera, circundando ali na eletrosfera, que na verdade ela é constituída por camadas orbitais. Vamos lembrar da química? Quem são essas camadas orbitais? São 7 camadas orbitais. K, L, N. Está lembrando das camadas orbitais que constituem a eletrosfera? 7 camadas? K, L, N, N, O, P e Q. Então vamos lá. A eletrosfera, que é a região periférica, constituída por, dependendo do elemento, uma camada orbital, 2 camadas orbitais, 3 camadas orbitais, no máximo 7 camadas orbitais. E quem está, então, preso a essas camadas orbitais? Que partícula elementar é essa? Essa partícula elementar, você sabe, são os elétrons. Tudo bem? O que você precisa saber, então? Em termos de modelo atômico segundo Bohr, temos uma ênfase maior, essa fase inicial, esse preâmbulo, né, da eletrostática. O modelo atômico segundo Bohr. Região central, núcleo, coexistindo no núcleo prótons e nêutrons. Região periférica, a eletrosfera, constituída, dependendo do elemento, 1, 2, 3 ou até 7 camadas orbitais. Quem reside nessa eletrosfera são os elétrons. É muito importante também sabermos o seguinte: que curva é essa? Que curva é essa descrita pelos elétrons nas camadas orbitais, na eletrosfera? Tome muito cuidado, que de repente você deve estar olhando e achando que está num perfil ou está numa perspectiva, mas não. Essas camadas aqui, essas camadas orbitais, onde lá estão os elétrons, ali eles não descrevem em círculos não, tá? Não descrevem circunferências não. Tome muito cuidado, tá? São órbitas, essas órbitas aqui descritas pelos elétrons na eletrosfera não são circulares não, tá? São órbitas elípticas. Órbitas elípticas são órbitas segundo elipses. Essa curva, a elipse, é a mesma curva que os planetas do nosso sistema descrevem ao redor do Sol. Mercúrio descreve uma órbita elíptica, uma elipse. A Terra, Vênus, Marte, todos os planetas descrevem ao redor do Sol órbitas segundo uma elipse, órbitas elípticas. Tá legal? Essa fase inicial é importante porque
nós vamos basicamente, no estudo da eletrostática, nós vamos basicamente nos entreter apenas nessas três partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons. É importante que você saiba, evidentemente, em que região existem ou coexistem, né, ou coabitam, né, verifique prótons e nêutrons, essas partículas elementares, ok? E então, gente, vamos ver? Continuando, então, os fundamentos da eletrostática acerca das três partículas elementares, ok? Prótons, nêutrons e elétrons. Você sabia que dependendo da partícula elementar, existe uma manifestação elétrica? Existem basicamente dois tipos de manifestação elétrica. A manifestação elétrica positiva e a manifestação elétrica negativa. Qual é a partícula elementar que então manifesta a eletricidade positiva? A eletricidade positiva, ela é manifestada pelo próton, ok? Muito bem, da mesma forma, que partícula elementar irá manifestar a eletricidade negativa? Será o elétron. Como serão as cargas dessas partículas? Então vamos lá. Toda vez que se falar em próton, a manifestação da eletricidade é positiva. Vamos dizer então que, atenção, na eletrostática, a letra que simboliza a carga elétrica é a letra Q. Se o próton manifesta eletricidade negativa, eu vou dizer que QP carga, Q carga do próton QP é positiva, então QP é maior do que zero. Ficou claro? Da mesma forma, vamos ver então. Quando for o elétron, que é a partícula elementar, que manifesta um tipo de eletricidade, então, negativa, você já sabe que o elétron terá carga negativa, então, letra que simboliza a carga na eletrostática, Q. Vamos chamar por Q é carga do elétron. Se é negativa, que é menor do que zero. Ficou claro? Agora toma cuidado que tem uma partícula elementar que ela não manifesta propriedades elétricas. As propriedades elétricas que nós estudaremos posteriormente, que você verá, são atração e repulsão elétrica. A partícula elementar que não manifesta nenhuma dessas propriedades elétricas é a partícula elementar que não possui carga. É desprovida de carga elétrica. Que partícula elementar é essa? Desprovida, então, de carga elétrica. Essa partícula é o nêutron. Tá legal? E atenção, se o nêutron é uma partícula elementar desprovida de carga elétrica, ora, podemos dizer então que carga na eletrostática, partícula desprovida, nêutron, não possui carga nula, então Q igual a zero. Tá claro? Funcionou direitinho? Agora olha só, a carga elétrica, como um sem fim de grandezas físicas, ela possui uma unidade de carga elétrica, tá? SIU, Sistema Internacional de Unidades. Qual é a unidade de medida de carga elétrica no Sistema Internacional? A carga elétrica no Sistema Internacional é medida em Coulomb. E nós vamos simbolizar o Coulomb pela letra Czão. Então, toda vez que tivermos a necessidade de medir a carga elétrica, faremos essa medida, então, na unidade Coulomb, ok?